Filipenses, capítulo 4, abra sua Bíblia, por favor, de 6 a 7. Filipenses 4, 6 e 7. Eu quero pedir a um irmão que leia também, abra aí, por favor. O outro microfone está ok? Que leia, por favor, Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Mateus 6, de 25 a 34, um trechinho a Ana já falou aqui. Vamos ler o trecho completo. Mateus 6, de 25 a 34. Outro irmão, ou irmã, Salmo 94, 19. Outro irmão, por favor. Primeira carta de Pedro 5, verso 7. Um outro irmão, Isaías 41, 10. E mais um, João 14, 27. Eu vou ler o primeiro, que é Filipenses, que é o versículo base, principal, e depois a gente lê os demais na sequência. Diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Mateus 6, 25 a 34. Quem abriu? Fica de pé, por favor, para eu saber. Para Mateus chegar com o microfone aí. Já está ali. Daiane. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. É até o... Até o finalzinho. Então, Até o 34. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém. Daqui a pouquinho a gente lê mais dois. Agora, nesses próximos meses, a gente vai estar falando sobre essas perspectivas da alma, das emoções, do que sentimos. E a gente vai procurar, irmãos, trabalhar em cima de uma base. Qual é a base? A base é o nosso tema do ano, que é inteiramente. Dentro desse tema, a gente tem ensinado
que o ser humano ele deve se apresentar inteiramente diante de Deus, numa perspectiva tricotômica. O que é isso? Entendendo, vamos dizer assim, biblicamente e pedagogicamente, o ser humano em 3 dimensões: alma, ou espírito, alma e corpo. Ok? Dentro dessas 3 dimensões, a gente passou, desde o início do ano até agora, falando sobre as questões do espírito. E agora, por uns 2 ou 3 meses, 2 meses e pouco, a gente vai falar sobre a alma, nas oportunidades que a gente tiver na escola bíblica, no culto de doutrina, para que a gente possa ter um entendimento maior. Por quê? Quantos concordam, irmãos, que os problemas emocionais, que são mais intangíveis, vamos dizer assim, no sentido físico, orgânico, eles estão cada vez mais presentes na nossa sociedade? Quantos percebem isso? E que cada vez parece que tem se tornado uma epidemia mesmo de problemas emocionais. Não sei se vocês conseguem observar, até mesmo entre nós, servos e servas do Senhor. Não que a gente esteja de todo, estejamos isentos de passar por problemas desse tipo. Mas eu tenho uma impressão, e eu digo isso como uma impressão mesmo, não quero fazer uma afirmação aqui muito rígida a esse respeito, mas eu tenho uma impressão, irmãos, que muitas coisas sobre a maneira como a fé tem sido edificada tem tornado os cristãos, os servos e as servas de Deus, também muito mais frágeis e suscetíveis a esses problemas do que antes. Esses problemas sempre existiram, sempre vão existir. No entanto, a gente crê que há uma resposta de Deus para tudo isso também. E é óbvio que a gente tem que fazer cortes aqui que são importantes, porque eu não sou médico, não sou psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta, nada disso. Eu sou pastor, prego, ensino a palavra de Deus, e é nessa linha que eu preciso ir, respeitando o que todo mundo, os outros profissionais, as pessoas que trabalham nessa dimensão tão importante, porém também tão intangível da vida do ser humano, respeitando isso, trazer algumas coisas que a Bíblia diz, para que de repente você possa resgatar dentro do teu coração um caminho dentro de você que não seja o caminho oferecido pelo mundo, porque existe um caminho oferecido pelo mundo para isso. E eu não estou dizendo que não dá resposta nenhuma ou que não resolve em situações. Sim. Mas eu estou dizendo que existe um caminho bíblico para as coisas que às vezes está sendo negligenciado, deixado de lado, e as pessoas estão embriagadas ou dopadas por tudo que o sistema oferece e esquecem da simples verdade bíblica que faz a gente sobrepor, vencer esses tipos de situação, como a ansiedade, como o medo, por exemplo. Então, os irmãos que trabalham nessa área, ou de repente alguém que vem até ouvir essa mensagem depois, obrigado, Charles, alguém que vem ouvir essa mensagem depois, não queremos aqui desrespeitar nada disso, entendemos que tudo pode ser um caminho que Deus use também para levar cura às pessoas, mas eu preciso dizer para vocês que existe um caminho estritamente bíblico para as nossas resoluções, nesse sentido. E é nisso que a gente vai trabalhar nesses próximos meses. Quando a Bíblia, esse texto que a gente leu, o primeiro de todo, que diz assim, não estejais ansiosos, é porque existem 2 reconhecimentos aí. Primeiro é que existe ansiedade. Porque se está falando para você não estar ansioso, é porque a ansiedade existe, é algo que existe. Mas existe uma outra coisa. Existe um comando quando diz não estejais ansiosos. Ou seja, a ansiedade ela não pode estabelecer o domínio. Eu é que tenho que estabelecer o domínio sobre ela, porque se foi me dado um comando a respeito dela, eu preciso ouvir a voz de Deus e obedecer ao comando que a palavra me dá. Quantos concordam, irmãos? Alex, mas não é tão simples assim. Eu sei que não é.
Porque quando você tem uma crise de ansiedade, você entende tudo aquilo como uma verdade para você. Se põe com uma realidade tão grande que você começa a sentir coisas dentro de você, você pode parar até no hospital. Alguém já parou no hospital com crise de ansiedade aí, pessoal? Levanta a mão. Aí. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha, não. Pode acontecer. E, de repente, quantas vezes a pessoa chega no hospital com a crise de ansiedade e chega lá e o médico diz, você não tem nada. Não tem nada aqui que a gente possa te dizer. Eu acho bom você procurar o quê? Um psicólogo, um terapeuta. Só que o caminho terapêutico é um e o caminho do Evangelho é outro. O Evangelho não é terapêutico. O Evangelho é redentivo. Vamos falar isso? O Evangelho não é terapêutico. Ele é redentivo. Isso significa, gente, que a simples entrega de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para a nossa redenção em todos os aspectos da nossa vida. E eu faço essa afirmação com base na palavra de Deus. Então, quando ele diz, não estejam ansiosos por coisa alguma, mas antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, significa que existe uma relação entre ansiedade e coisas que a gente está pedindo ou demandando na nossa vida. Existe uma relação direta entre o que é que traz ansiedade ao coração, ou dispara ansiedade. Abrindo mais um parêntese, temos questões também que são fisiológicas, orgânicas, que a própria psiquiatria trabalha em cima disso, mas não é nessa área especificamente que eu estou falando, apesar de que também, inclusive nisso, sendo doença psiquiátrica, sendo distúrbio comprovadamente na vida da pessoa, ainda assim, Deus é poderoso também para curar ou não. Se Ele cura uma dor de barriga, se Ele cura um câncer, se Ele cura outras enfermidades, por que Ele não pode curar se for um problema, uma doença psiquiátrica? Então, há poder no Senhor para curar tudo. No entanto, Ele pode curar diretamente a pessoa, pode usar médicos também para curar. Sim ou não, gente? Isso é normal, isso também a gente entende. Mas perceba que o verso de Filipenses capítulo 4 coloca a ansiedade como algo a ser vencido por nós e como algo que tem a ver com coisas que estamos pedindo ou demandando. Porque ele diz assim, olha, em tudo se faça conhecida as suas petições diante de Deus. Ansiedade tem a ver com as coisas que a gente demanda. De quem? De nós mesmos, do mundo em nossa volta, de Deus, das pessoas que nos cercam. Como as coisas não são do jeito que a gente quer, ou gostaria, ou no tempo que a gente quer, ou da forma como a gente quer, então a gente fica o quê? Ansioso. Como as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, no time que a gente esperava, a gente fica ansioso. Porque as coisas são tão claras para mim, mas parecem tão obscuras para o ser que vive do meu lado, e parece que não entende nada do que eu estou falando, ou que eu preciso para viver bem. Isso me deixa ansioso. Porque o outro não responde à vida exatamente do jeito como eu respondo, ele responde, ou ela responde de forma completamente diferente de mim, isso me deixa ansioso. Porque eu não sei como vai ser amanhã, ou o que o amanhã vai trazer, isso me deixa ansioso, porque na verdade existe uma natureza pecaminosa que me acompanha, que deseja estar no controle do universo. E a base de renúncia ou de confissão que você precisa fazer é dizer, Senhor, eu não sou o Senhor do universo, nem o centro do universo, e eu não sei sobre todas as coisas. Eu não sei do que será amanhã, eu não sei... Nem que Alex ia fingir uma tosse agora, 2 segundos antes dele fazer isso. Eu não sei sobre nada. A gente não sabe sobre nada. Mas a gente pode descansar em alguém
Diga: eu não sei sobre nada, mas eu posso descansar em alguém. Amém ou não? Eu posso descansar em alguém. Então, por mais que a ansiedade seja o quê, gente? Avassaladora. Por meio da fé nós encontramos serenidade e força. Aonde? Na presença amorosa de Deus. Quando ele diz: não esteja ansioso por coisa alguma, mas em tudo, fale aí, em tudo. Uma das coisas que a gente tenta resolver muitas vezes com um ansiolítico, um remédio, uma coisa, é falta de oração. Muitas vezes a gente precisa de um calmante, porque a gente não quer ser um ser orante. A gente quer uma resposta imediata, que resolva rápido o meu problema, que me faça eu deixar de sentir essa coisa estranha que eu estou sentindo, ou que está me levando a ficar angustiado, ou que está me levando a ficar chorando. E eu não posso ficar chorando. Mas quem disse que não pode ficar chorando? A palavra de Deus diz que quando Moisés morreu, Josué e todo o povo chorou por 30 dias direto, até que não tinha mais lágrima que descesse dos seus olhos. Isso não é um hiperlativo, não. É que o povo ficou mesmo debaixo de pano de saco e se humilhando e chorando por 30 dias. Eu duvido aqui que alguém já passou por isso. Alex, eu já passei até por mais tempo chorando. Eu estou chorando há não sei quantos anos, você nem sabe. Não, você está assim, ó. Você chora, você para, você vai para o seu trabalho, você vai para o seu dia a dia. Daqui a pouco, quando você para de novo, aí você dá mais uma choradinha. Mas aí parece que existe uma rejeição, uma objeção a que se chore. Enquanto que a Bíblia diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. O choro é importante, o choro tem que fluir. É muito difícil. Eu sou uma pessoa difícil de chorar, irmãos. Eu peço a Deus sempre: oh Deus, me dá um coração quebrantado, me dá um coração quebrantado. É uma coisa que eu peço. Sempre a Deus. Porque a gente precisa chorar, irmãos. Quem chorou essa semana aí? Levanta a mão. Já dizia você e Pablo, né? Dimas disse que dizem por aí que homem não chora. Chora, só que chora escondido. Quem chorou essa semana aí? Levanta a mão alto, bebê. Baixa a mão. Quem não conseguiu chorar essa semana? Eu vou te dizer mais uma coisa. O choro não é somente bom. Não é bom. O choro é ordenado pela palavra de Deus. O lamento, o choro é ordenado na palavra de Deus. Olha o que diz Tiago capítulo 4, verso 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, quando o texto lá de Filipenses 4 está dizendo assim, olha, mas em tudo, mediante as orações e as súplicas, sejam conhecidas as suas petições diante de Deus, o que ele está dizendo? Vá a Deus. Diga: eu preciso ir a Deus. Acordei angustiado, vá a Deus, meu coração está apertado, tranca no quarto, tranca no banheiro, vai para um canto, chora, vai a Deus. O teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Pode ser até que a situação que você está te deixando ansioso não seja resolvida na hora, mas Ele vai dizer assim: calma lá, estou aqui do teu lado, já isso aí tudo vai passar. Fica tranquilo, eu estou dando um jeito de revelar minha glória em tudo isso aí que você está passando. Tenha paciência, eu estou contigo. Às vezes a gente vai a Deus ou ora e fala assim: mas Senhor, eu já estou tanto tempo orando e não resolve. Oração não se trata primeiro de resolução, mas de companhia para atravessar os processos que a gente passa na nossa vida. A gente tem uma postura pragmática, resolutiva com Deus, enquanto Deus está dizendo: eu sou o teu pastor
e nada te faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Então, às vezes, ele não resolve a situação, mas ele refrigera a tua alma. E aí o que é que acontece? Aí, você acorda no outro dia, zero de novo, para tomar pau de novo. Acorda zero de novo. E aí vem teu dia querendo te atropelar e tu... E o Senhor te dando força para vencer. Dia após dia. Diga, Ele está comigo todos os dias. A gente vive debaixo de uma pressão, pessoal. Gente, a coisa está séria. Gente, para pensar. Eu queria pedir para você levantar e dar um abraço nas pessoas que estão perto de você. Levanta aí. Dá um abraço aí, uns 5 abraços diferentes. Procura gente aí para dar um abraço. Dá um abraço aí. Dá um abraço em umas pessoas aí. Dá um abraço com aconchego, com amor, transmitindo carinho, amor, fé. Dá um abraço. Mateus, me dá um abraço. Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente se reúne aqui, uma das coisas importantes, irmãos, que tem na nossa reunião é um abraço. É por isso que você que está talvez aí no online, poderia estar aqui, mas está no online, não veio. Eu não estou falando para você que não pode estar aqui. Mas eu estou falando para você que poderia estar aqui e não está, você está perdendo. Porque quando a gente se encontra aqui, irmãos, uma das coisas importantes é que a gente dê um abraço no nosso irmão. Sim ou não? Não vamos negligenciar isso, irmãos. A gente vive uma loucura tão grande. A gente vive tão arrancado de nós mesmos, arrancado das nossas realidades, roubado do nosso dia, roubado do nosso momento, roubados do presente. Porque uma das facetas da ansiedade é nos roubar do presente, nos impulsionando para um futuro que não sabemos e nem conhecemos. Fazendo a gente encher nossa mente, nosso coração, das expectativas, de julgamentos de coisas, de 1000 pensamentos, de 1000 antecipações, das quais a gente não sabe de nada, porque não sabemos nem se vamos estar vivos no final desse dia. Não sabemos de nada. Será que a gente não pode voltar? Será que a gente não tem que gritar para a gente mesmo e dizer, volta! Tu está indo para onde? O que é que tu tem nas mãos? Tu não tem nada não. O que passou, passou. O que está na frente está nas mãos de Deus. Como Jesus disse, o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então o que é que a gente tem hoje? E dentro do hoje a gente, na verdade, tem o aqui, agora. O que é que a gente pode fazer? Desfrutar da presença amorosa de Deus. Desfrutar da presença amorosa dos nossos irmãos do que nos cercam. E espalhar amor aonde a gente está. E ser agente de amor aonde a gente está. Não deixar a ansiedade roubar o propósito. Roubar é baiano. Roubar o propósito, que é viver em amor e como dispenseiros do amor de Deus aonde a gente está. Enquanto você está ansioso, você não consegue pensar em mais ninguém, você não consegue se entregar para mais ninguém, porque tu é o centro, o teu problema é o centro, a tua realidade é o centro, e você perde a razão de viver, que é viver em favor do amor de Deus sendo dispensado para a vida de quem está em volta de você. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço. Então não permita, em nome de Jesus. Alex, o que é que eu tenho que fazer? Bom, o texto bíblico diz que você precisa orar. A palavra de Deus diz que a gente precisa orar. Orar. Porque quando a gente ora, o texto da palavra de Deus diz o que para nós?
a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero fazer um destaque nesse trecho do versículo aqui. Que a paz de Deus é a paz que vem de Deus. A paz que vem de Deus. A paz de Deus, o próprio Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é uma outra paz. A paz de Jesus, ele diz: eu não dou a paz a vocês como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Isso é o quê? Não fique ansioso nem com medo. Sim ou não? Não, poxa, se Jesus está falando isso, ele está falando em tese? Ele está brincando com as nossas emoções, é isso? Ele tem controle. Ele é rei sobre tudo. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Por isso que ele diz: eu deixo-vos a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz e você precisa ir nele confiado, confiada, sabendo que a paz dele, que excede o entendimento. O que excede? Está para além do teu entendimento. Não significa que ele vai te dar respostas. Não significa que ele vai te dar resoluções. Significa que ele vai dizer: olha, sinta meu amor, sinta minha presença e sinta que comigo você é mais que vencedor, mais que vencedora. Eu te capacito, eu te sustento, a minha destra te sustenta, a minha destra é quem te levanta e te sustenta no meio das tuas aflições. Quando tu passares pelo fogo, ele não disse: eu não vou deixar tu passar pelo fogo. Não, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Ele não disse: eu não vou deixar nunca você passar pelas águas. Não, ele disse: quando tu passares pelas águas, elas não te submergirão. Ele não nos livra das tribulações, ele nos livra nas tribulações. Aleluia. Aleluia. Ele é contigo e o Espírito de Deus está presente aqui, quebrando grilhões, cadeias, libertando corações e mentes aqui. Quebrando verdadeiras cadeias e grilhões nessa manhã, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da cruz do Calvário, pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. É por esse poder que nós clamamos aqui. Aleluia. É por esse poder que nós clamamos aqui. Aleluia. Jesus nunca ignorou nossos sentimentos. Ele sabe que somos seres com sentimentos e somos emocionais também. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Mas ele também nos disse como precisávamos viver. Com ânimo. Sabe o que é ânimo? Ânimo é o sopro de Deus dentro de nós. Ânimo é o sopro que vem de Deus, é o pneuma, é o sopro que vem de Deus dentro do nosso coração, nos impulsionando e dizendo: filho, eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo, e nem te assombres, porque eu sou teu Deus, e eu te esforço, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia, aleluia. Alex, mas eu estou passando por um verdadeiro deserto. Ele faz o caminho no meio do deserto. Ele faz o caminho no meio do deserto. Ele abre, ele faz a água brotar da rocha. Ele te sustenta, ele vai mandar o maná todos os dias, como ele fez com o seu povo. Ele não mudou, ele continua o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Como é que a gente pode praticar isso, irmãos? Como é que a gente pode viver isso? Sair dessa inquietação contínua dos nossos corações e ter uma vida de mais entrega, de mais confiança, de mais descanso no amor de Deus. O que é que a gente tem que fazer
quando a nossa mente está desse jeito. A ansiedade frequentemente se manifesta como o quê? Medo e preocupação. Impacta profundamente as nossas vidas e também os nossos relacionamentos. Quantos entendem que os relacionamentos em volta de você acabam sendo afetados por causa da ansiedade que está controlando você? Quantos sabem disso? As pessoas que estão em volta começam a ficar o quê? Doentes também, sim ou não? Vão ficando doentes também. Porque quem está do teu lado, por mais que tente, não vai conseguir atender as demandas da tua alma, a sede, a fome da tua alma. Só Deus pode atender. Não existe ser humano na face da terra que tenha esse poder. Por mais que seja um homem bom, por mais que seja uma mulher boa, por mais que seja um pai bom, uma mãe boa, um filho bom, uma filha boa, um amigo bom, uma amiga boa, por mais que sejam bons, não tem poder para atender uma demanda tão absurda do tamanho do universo como tua alma é. Só Deus pode fazer isso. Jesus Cristo disse: qualquer que tiver sede, venha a mim e beba, e darei de beber a água da vida. Mas a gente está tão sugestionado, a gente está cheio de informação. E deixa eu dizer para você, informação não é sabedoria. Pelo contrário, o que a Bíblia ensina é que quanto mais a gente aumenta a quantidade de informação e conhecimento, mais a gente aumenta o cansaço. É o que a Bíblia diz. Mais você se cansa. Mais você entra num emaranhado sem limite, sem fim. E você precisa chegar em um momento de dizer: sabe de uma, Senhor? O que me importa mesmo não é nem conhecer, mas é ser conhecido de Ti. É ser conhecido de Ti. E para a gente ser conhecido de Deus, a gente precisa se achegar a Ele. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É como diz lá em Tiago, o texto que eu ia lendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que de ânimo dobre, limpai o coração. Quando você entra na presença de Deus, o seu coração vai sendo purificado. E aí esse ânimo dobre, o que é isso? Uma hora você está animado, outra hora você está lá embaixo, uma hora você está lá em cima, outra hora você está embaixo. A presença perene de Deus, contínua de Deus, a fidelidade de Deus e a bondade de Deus vão começando a purificar o teu coração e te tirando desses picos e fazendo você se alinhar ao coração dele. Amém? Quantos estão entendendo isso? Afligi-vos, diz o texto de Tiago, capítulo 4, verso 9. Quando eu falei, a Bíblia não só elogia o choro, mas a Bíblia também estimula que chore. Tiago 4:9, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Sabe o que é que acontece com a gente? Na hora de chorar sério mesmo, a gente não chora, a gente bota uma série da Netflix. A gente vai assistir um filminho para dar uma espairecida. A gente bota lá uma música gospel, ou até um MPB que me faz legal, que me deixa bem. Enquanto o Senhor está dizendo: você precisa vir para a minha presença. Você só encontra cura na minha presença. Você só encontra cura orando. Você só encontra cura se estiver no meu altar, diante de mim, apresentando as tuas petições diante de mim. Não adianta, isso que você faz agora vai te dar uma sensação almática de um prazer momentâneo, como se fosse um ópio, uma droga que você usa, e o teu espírito vai continuar sedente, porque você não veio a mim, que sou a fonte de águas vivas. Você me trocou a mim, que sou a fonte de águas vivas, por cisternas rotas que não dão água. Converta-se o vosso riso em pranto. Eu vejo tanta gente que está brincando com o pecado, brincando com o mundo, brincando com as coisas de Deus, não tem comprometimento com Deus, com as coisas de Deus, com a amizade com Deus, com a relação com Deus.
está levando as coisas de qualquer jeito e ainda depois tem a cara deslavada de ir a Deus para poder cobrar de Deus coisas. Meus irmãos, vamos despertar, vamos acordar? Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Quando você ora, Deus, o Espírito Santo vai te conduzir às raízes dos teus problemas. Olha o que diz, entender as suas raízes pode levar você o quê? A cura. É por isso que terapias também têm sua funcionalidade, porque uma das coisas que a terapia faz é tentar te levar a compreender as raízes. É ou não é, gente? Mas isso pode ser feito em oração, com a presença do Espírito Santo. Mas se você não consegue, contrata um dos nossos irmãos e ajuda eles a sustentar suas famílias. De uma perspectiva bíblica, Deus oferece segurança e orientação, lembrando-nos de que não estamos o quê? Sozinhos em nossas lutas. Tem uma música que diz isso. Eu sei que tu me amas. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora para guardar meu coração, que tu és a minha salvação. Nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, porque Deus se importa com as nossas preocupações. Oh, Alex, será que Deus não está ligando para o que eu estou passando? Claro que está. Claro que Ele está. Ele já te deu prova disso tantas vezes ou não? Ele não já nos deu prova do seu amor e do seu cuidado para conosco? Tantas e tantas vezes. Será que Ele mudou? Ou Ele continua o mesmo? Diga, eu sei, Pai, que Tu és o mesmo, que Tu estás comigo em meio às minhas lutas e que o Senhor se importa com o que me preocupa. Mas assim como um pai que olha a preocupação de um filho e ele fala assim, oh meu Deus, se ele soubesse tudo que eu sei, ele não estaria assim tão preocupado. E o pai diz, mas meu filho, calma, deixa eu te dizer isso, aquilo, tal. Você vai comunicando e fortalecendo ali o coração do teu filho e dizendo, olha, é assim, é assado, assim é Deus conosco. Quando nós vamos à presença dEle e oramos, ao que diz a paz dEle que excede o entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Quando você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que Deus o quê? Se importa profundamente com suas preocupações e fardos. Tanto é que Jesus disse assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diga alívio. Eu sei que tu tens alívio para mim. Eu sei que tu tens alívio para minha alma. Aleluia. Aleluia. Ele se importa conosco. Quem abriu 1 Pedro 5,7? 1 Pedro, primeira carta de Pedro 5,7, pode ler para nós, por favor. Quem foi que abriu? Primeira carta de Pedro 5,7. Vitória. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aleluia. Lê de novo, Vi, por favor. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pega na tua cabeça aí, ou no teu coração. Pega aí com tuas mãos, fala assim, olha, eu estou pegando aqui, ó. Eu estou pegando a minha ansiedade agora.
E vamos dizer que o Senhor, eu sei que Ele está presente aqui, mas hipoteticamente vamos dizer que o Senhor está para cima. Ele está nos seus céus, né? Vamos dizer assim. Então você vai pegar essa ansiedade e lançar sobre ele. Como é que você faz? Lança aí sua ansiedade para ele aí, vai. Lança aí, ó. De novo, ó. Pega aí. Lançando sobre ele o quê? A nossa ansiedade. Reconhecendo o quê? Que ele tem cuidado de nós. Agora eu te pergunto, tem cuidado ou não? Ele recebe ou não? Ele tem condições de pegar ou não? Ele é poderoso ou não? Então vai, lança de novo aí, ó. Estou lançando. Então, a atitude de você orar, quando você está lá orando, o que é que você está fazendo? Você está fazendo isso. Você está pegando, é porque a ansiedade, ela não é uma coisa física. Ela é uma coisa intangível, é uma coisa metafísica. Então você não tem como pegar com as mãos. Mas quando você ora e apresenta as tuas petições, é como se você estivesse pegando nela e fazendo assim, ó, arremessando ela e lançando sobre quem? Sobre o Senhor. Amém ou não? Eu preciso lançar. O que é que isso diz para nós? Que a ansiedade, ela não pode repousar. Nós não podemos aquietar ela dentro de nós. Nós não podemos dizer assim, pronto, eu estou ansioso, eu sou ansioso. Eu estou ansioso. A ansiedade pode vir, quando ela chega é igual um depósito, tem que ter uma logística. Tem que ter uma logística. O seu depósito de ansiedade é grande, você vai ter que trabalhar nessa logística, vai ter que aumentar a quantidade de carrinho para carregar ela e levar e lançar. Sim ou não? Estou mais ansioso, o que é que eu tenho que fazer? Orar mais. Porque você sente. Não sei quantos aqui vivenciam isso, né? Porque o meu caminho, gente, é esse. Inúmeras vezes eu acordo de madrugada, de manhã cedo, às vezes logo na hora que eu durmo, logo em seguida já desperto, com ansiedades no coração. O que é que eu faço? Oro. Aí eu oro. Até quando? Até eu sentir que isso aqui que esse texto fala, essa paz, vem no meu coração. Guardar meu coração. Quando eu sinto que eu já falei tudo que eu precisava falar e já fiquei quieto para ouvir tudo que ele tem para me dizer. Sobre como eu estou me sentindo, sobre o que está ali passando, sobre coisas que podem vir. Fico sujeito ao Espírito Santo e ao que o Espírito queira ministrar, seja sobre a minha própria vida, seja pela vida de vocês, que é um dos papéis dos pastores, é interceder pela vida da congregação e orar, levar em oração. E eu fico ali, tem alguém, Senhor, passando por alguma luta? Sou eu mesmo, é o que está pendente? Fala comigo, é o que meu coração está assim ansioso, me ajuda, e eu vou conversando com ele, até ele vir desembaraçando e eu sentir aquela paz vindo e cobrindo o meu coração. Não tem como eu ser mais prático do que o que eu estou falando aqui para vocês, gente. Me desculpem. E eu não estou inventando história, não. É isso aqui mesmo que eu estou lhe falando. É exatamente isso aqui que eu estou lhe falando. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? Você precisa saber o seguinte. A vida é dura? É. Tem aflições? Tem. Sentimos os baques da... Temos desafios? Sim. Mas não estamos o quê? Sozinhos. Jesus estava nos dias angustiantes, pré-crucificação. Em alguns momentos ele chegou para os discípulos e disse assim: olha, pessoal, deixa eu dizer uma coisa, está chegando a hora em que nenhum de vocês vai ficar comigo, todos vocês vão para os cantos de vocês, e vocês vão me deixar só. Você pensa que Jesus conclui a frase aí? Não. Ele diz assim, eu vou abrir porque esse texto é bom você deixar marcado na sua Bíblia. Não está no estudo aqui. Acabou vindo agora. É 16:32. João 16:32. Eu ia falar, procure. A resposta da velha criatura é fogo, né? João 16:32, irmãos.
Tem tudo a ver esse texto. O 32 e o 33 merece ficar marcado aí para nós. Olha só. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Fala junto comigo aí. Contudo, todavia, porém, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Aleluia. Você pode dizer isso? Eu não estou só, porque o Pai está comigo. Pode te faltar um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um filho. Pode te faltar tudo, mas não te faltará Deus. Não vai faltar a presença do Senhor. Não te deixarei e nem te abandonarei, diz o Senhor. A gente precisa ir de encontro à nossa alma, porque a nossa alma fica repetindo igual um robô o tempo todo. Você está só, não tem ninguém com você, você está sozinho, você está sozinha. Você precisa dizer para ela, cala a boca, cala a boca, eu não estou só coisa nenhuma. Deus está comigo, Deus está comigo, a presença do meu Deus é fiel, Ele não me desampara. Eu não estou só. Você pensa que Jesus não estava angustiado? Você pensa que ele não estava passando as opressões da dificuldade da cruz que estava logo ali na frente? Quem daqui de nós sofreu mais do que Cristo? Sabia de tudo que estava por vir sobre a vida dele? De todas as aflições, chegou a ter uma angústia tão grande a ponto de suar sangue. Será que é angústia? Hein, gente? É pouco ou muita angústia? É uma coisa inimaginável. A sua angústia se transformar em sangue vertendo pelos seus poros. Diga, eu não estou só. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que eu não estou só, porque o Pai está comigo. As pessoas que mais te amam, meu irmão, vão trair tua confiança. Vão ter momentos que vão te deixar só. Vão ter momentos de insensibilidade, vão ter momentos de falar coisas com você que você jamais imaginaria ouvir dessas pessoas, porque a tua expectativa é completamente diferente. Mas sabe de uma? Nenhuma delas é teu Deus, nem teu Pai dos céus. E é dele que você precisa. E é ele quem te sustenta e te carrega nos braços quando você não consegue andar. É ele quem te fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é ele? É meu Pai. Não é fulano, beltrana, cicrano, nem cicrana. É meu Pai que está nos céus. Quantos podem glorificar Deus por isso? Aleluia. Então nós somos encorajados a lançar sobre ele a nossa ansiedade, sabendo que ele é quem vai nos sustentar. Amém, irmãos? Confiar no cuidado de Deus nos permite experimentar paz e conforto em meio aos desafios da vida. Vimos também que a gente supera a ansiedade com orar, mas tem um detalhezinho. Gratidão. Se você for de novo no texto lá de Filipenses, ele diz assim: as vossas petições pela oração e pela súplica. O que é súplica? Vocês sabem qual é o conceito de súplica? Súplica é o ato de pedir com choro. Súplica é isso. É quando você pede, não é assim, ó. Me dá um copo d'água. Obrigado. Toma um golinho e deixa ali, não. Súplica é quando você está desesperado e você clama e chora porque aquilo é importante de verdade. Tem tantas coisas que a gente considera importantes e que estão sendo motivos dos nossos medos, ansiedades, que isso não, quando você olha para a oração, você não vê nada disso. Às vezes não está nem habitando a oração da pessoa, aquilo que está trazendo angústia para a pessoa. Ah, parei de pedir. Parou? Problema teu. Porque o que a Bíblia diz é que as nossas petições têm que ser colocadas diante
dele. Mas ele dá um detalhe aqui. Ele diz assim, ó, com ações de graça. Diga, com ações de graças. Com ações de graças. Irmãos, eu já falei isso 10 mil vezes para vocês. Eu me vejo como uma pessoa, às vezes, muito ingrata. Por isso que, às vezes, eu sou meio duro, turrão, meio difícil de me quebrantar, orgulhoso. E minha luta, eu sei que é por aí. Eu tenho que me manter diante de Deus, para Deus me manter quebrado e diante dEle. E eu já falei para vocês que eu tenho várias atitudes, como, por exemplo, eu mantenho na minha casa o lugar onde o tiro do cara que me atirou, queima-roupa na porta da minha casa, que quase me mata em 2013. Eu deixo lá na parede, na pilastra da casa. Toda vez que eu entro com o carro para botar na garagem, a pilastra está na minha frente, o buraco está lá. Toda vez que pinta a casa, eu mando o cara botar uma fita isolante, pintar em volta e deixar o buraco lá. Porque, às vezes, eu vou chegando em casa e a cabeça está não sei o quê, tal. Aquela ali me ajuda. Aí fala assim, querido, era para ter terminado em 2013. Tudo que tu tem, tudo que tu é, tudo é graça. A gente se esquece disso, meus irmãos. A gente se esquece disso, a gente precisa lembrar todo dia que a gente só está aqui de pé pela graça de Deus. Quantos entendem isso, irmãos? Nós só estamos aqui agora pela graça de Deus. Tem gente que não consegue perdoar o outro. Sabe por quê? Porque está acumulando coisas de não sei quantos anos. Ninguém tem nada a não ser hoje, não. Deixa o que passou, passou. Procura o hoje. Libera do teu coração. Deus age assim com você. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Então você libera o perdão, você perdoa, você entende quem sou eu para reter nada, se eu nem sei o que é que será da minha vida até o final desse dia. Se eu estou acordado aqui é porque Deus deu graça para mais um dia na minha vida. Se eu estou de pé aqui é porque Deus me deu graça na minha vida. É porque o Senhor tem me sustentado. Você conseguiu comer e beber essa semana? Você teve onde reclinar a tua cabeça essa semana? Você pode dizer graças a Deus. Não, está muito fraco, é assim que você dá graças? Você pode dar graças a Deus? Você conseguiu pagar um boletim, uma fatura de cartão? Não, pastor, infelizmente não. Deus proverá, meu irmão. E corta esse cartão. Mete uma tesoura nele aí. Quando você se recuperar, você pega de novo. Começa a ter equilíbrio. Tudo é graças a Deus. Aí fica acumulando coisa, porque tanta coisa que me sucedeu. Meu irmão, deixa eu te dizer, olha para a cruz. Você quer olhar para trás? Quer? Olha para a cruz. Porque na cruz Deus te deu o teu valor. Na cruz Cristo cravou toda a dívida tua e de todo mundo. Na cruz do Calvário, o Senhor expôs a derrota, todo o principado, toda a potestade, todos os reinos, terrenos e espirituais. Tudo está cancelado, tudo está feito na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus que foi derramado. E é esse sangue que nós clamamos. Eu não ouvi ninguém dizer um amém, ninguém dizer um glória a Deus. Eu não vi ninguém concordar. É por quê? Porque o inimigo está prendendo tua boca. Eu estou falando que há poder no sangue de Jesus. Eu estou falando que há poder na cruz do Calvário. Eu estou dizendo que há poder no que Cristo fez na cruz do Calvário. Ou você crê ou você não crê, meu irmão. Ou você passa nisso despercebido. Eu estou te dizendo que há poder no sangue de Jesus. Há poder no que foi feito na cruz do Calvário. A entrega dele não foi em vão. O Senhor disse para ele: tu verás o fruto do teu penoso trabalho e ficarás satisfeito. Aleluia. Aleluia. Quando você ora, você transfere o peso, meu irmão. Lembra do que eu falei de lançar? É isso. O peso que estava em você, você joga para onde? Para aquele que aguenta. E aí ele chega e fala assim: e eu vou te dar o meu jugo. Fica tranquilo. O meu peso
é bem suave e o meu fardo é? Que fardo é esse? Que jugo é esse? A obediência. Qual é o jugo de Jesus para nós? A obediência. É fazer a vontade dele, andar como ele andou, é reagir às situações como ele quer que a gente reaja. É o jugo de Jesus. E ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obedeça. Tem ações de graças. Quando a gente foca na gratidão, nós mudamos a nossa mentalidade. Você muda o mood, que é uma linguagem que a gente usa. Você altera o mood. Você sai daquele sentimento de, poxa, eu estou tendo uma vida pior do que eu mereço. Tá não. Se você está vivo, tu já está muito melhor do que tu merece. Deixa eu te dizer uma verdade. Porque se Deus fosse levar mesmo na ponta da régua, sem o sacrifício de Cristo, tu sabe onde é que eu e tu estava. No quinto, nos sextos ou nos sétimos daquele lugar lá. Agora, pela graça, somos salvos. Porque Deus nos amou. Porque Deus nos amou. E por isso deu seu Filho. Salvos, para que pudéssemos ser salvos. A gente, então, quando é grato, a gente quebra uma das pernas da ansiedade. A ansiedade tem algumas pernas, mas uma delas é a ingratidão e a murmuração, é a falta de contentamento em Deus e querendo transferir esse contentamento para as circunstâncias e as pessoas que estão em volta de você. Quando você é grato, você já pega uma perna dela e faz, quebra a perna dela. Aí ela já fica assim, ó. A ansiedade já fica assim, ó. Aí você fala, agora eu vou pegar a tua outra perna. Amém ou não? Abraçando a sensação de paz, de serenidade que o Senhor tem a nos dar. Essa prática promove uma confiança mais profunda em Deus, lembrando-nos de que Ele está no controle e nos sustentará nos desafios da nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, oração e ações de graça. Terceiro, já estou terminando. Jesus. Ele é nossa paz no meio da tempestade. Quem abriu João 14, 27? Dimas, por favor, dá essa força. João 14, 27, quem abriu? Ok, Dimas, chega aqui. A sua cunhada querida, irmã Miranita, está lendo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Mas o que é que eu quero destacar, lendo mais uma vez, a gente falando mais uma vez desse tema, desse versículo? A paz que Cristo dá não depende das circunstâncias. Vamos repetir isso? A paz que Cristo dá não depende das circunstâncias. Sabe, meu irmão, quando você encontra aquele lugar no meio da guerra, em que você fala assim, aqui eu estou completamente o quê? Seguro. Não é que a guerra acabou. Não. É porque eu simplesmente estou seguro no meio desse lugar. E esse lugar é no Senhor. 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 Deixa o Espírito Santo te levar para esse lugar. Quando a gente ora, quando a gente se coloca diante dele, ele nos leva a esse lugar onde há paz em meio à guerra. Onde as circunstâncias podem estar desabando, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, aleluia, aleluia. Alex, e meu amanhã?
O que será de mim amanhã? Meu irmão, o amanhã cuidará de si mesmo. O seu amanhã está nas mãos do Senhor. E Ele proverá. Ele proverá. Quando abraçamos a Cristo, seus ensinamentos, podemos superar o medo e a ansiedade e lembrarmos das suas promessas. Ajuda a enfrentar os desafios da vida com esperança e fé. As tempestades da vida podem ser avassaladoras, mas podemos encontrar consolo na sua presença. Confiar nele nos traz segurança em tempos turbulentos. Em tempos difíceis, Jesus oferece conforto e força. E sua paz transcende todo o entendimento e acalma os nossos corações ansiosos. Presta atenção nisso aqui, ó. Tá aqui, né? Olha como é que funciona. Vou tentar criar uma imagem para você. Aqui tá o que vocês estão vendo aqui diante de vocês é meu corpo. OK? Vocês estão vendo o meu corpo. Esse corpo é a parte física. Existe uma parte que não é física. É uma parte imaterial. Essa parte imaterial, ela tem duas dimensões: alma e espírito. A alma é a parte não física que lida com tudo isso que está aqui fora, comunica com isso que está aqui fora, através do que eu vejo, do que eu ouço, como eu percebo, como eu reflito, como eu penso, como eu sinto, como eu resolvo, como eu decido. Isso tudo é minha alma. O meu espírito não. O meu espírito, ele conecta com aquilo que é espiritual, sim ou não? E toca também na minha alma, por dentro, por meu interior. Então é o meu espírito que conecta ao Espírito de Deus. Minha alma não tem como conectar diretamente a Deus, porque Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então a conexão com Deus, ela é totalmente o quê? Espiritual. Então, por exemplo, você está aqui agora. O que te mantém conectado com Deus aqui é o teu espírito, se a tua alma comunga. Preste atenção por que eu estou dizendo isso. Porque às vezes você está sentado aqui e chega uma notificação no teu celular. Você começa a rolar o feed, alguém conversa do teu lado, você começa a ficar inquieto, está querendo ir no banheiro fazer um xixizinho, não foi, fica aí. Ai meu Deus, será que não vai terminar? Sei lá. Alguma coisa te distrai. Às vezes um irmão conversando, irreverente, alguma coisa desse tipo, pode te distrair. Todas essas distrações que acontecem, elas são distrações que acontecem na alma. Alex, e espiritualmente o que pode acontecer? Você pode estar sofrendo investidas espirituais, demônios te perseguindo, isso pode. O que com oração, dentro do ambiente, como a gente vem, ora, pede a Deus a proteção para que o culto seja uma bênção, tudo isso, Deus cria o quê? Uma proteção espiritual. Mas isso não impede que você, com a tua alma e tuas decisões mentais aí, viaje na maionese. Alex, passou de 11h30, só vem na minha mente o frango assado. Hoje é domingo. Não adianta. Às vezes é quando tem um jogo de futebol. Ou tênis de mesa, que parece que é hoje a final do campeonato de tênis de mesa. Não sei se alguém gosta, enfim. Então, às vezes é um jogo, é uma coisa, é uma programação, alguma coisa que te tira de tempo. E aí você, ao invés de estar focado no que Deus está falando, usando a minha boca aqui para pregar a palavra, entrar pelo teu ouvido na tua alma e criar uma conexão espiritual e te fortalecer, às vezes você se perde disso. Então, corpo, alma e espírito. Deu para entender como é que funciona mais ou menos? E como você precisa aqui gerir bem, porque Jesus Cristo disse assim, olha, vigiai para que não entreis em... Por quê? O espírito está o quê, gente? Pronto, o espírito está on. O espírito que Deus colocou em nós, o nosso espírito, eu estou falando do nosso espírito, que Deus colocou em nós, ele é uma conexão boa, que está on para Deus. Mas a carne, aí agora ele está falando de quê? Alma, é o quê? Fraca, ou seja,
fica suscetível às investidas e tentações. Fica suscetível às investidas e às tentações, para que você se desconecte espiritualmente, porque onde tua mente está, é onde você vai estar. Sim ou não? Se tua mente estiver aqui, diante da palavra, diante da ministração, concordando, por que a gente insiste, estimula para que você concorde? Para que você se mantenha na palavra, se mantenha na ministração, se mantenha conectado no que Deus está fazendo e falando. É por isso que a gente pede, às vezes, essa responsividade, para que você não se perca, para que você esteja aí. Enquanto eu estou pregando aí, você também está aí pregando para você mesmo a mesma palavra dentro de você e falando: Senhor, é isso mesmo, Senhor, é como eu precisava ouvir isso, Senhor, que bom que o Senhor falou comigo nessa manhã, Senhor, quebra mesmo esse grilhão dentro de mim, Senhor, eu estou agindo desse jeito, me perdoa. Enquanto a palavra está sendo ministrada, você está em espírito aí, ó, conectado com Deus e Deus fazendo a obra em cada um de vocês, amém ou não? Porque o Espírito está presente aqui. Aleluia. Perguntas para que a gente possa encerrar nossa reflexão de hoje. O que é que tem causado mais ansiedade ou medo na sua vida ultimamente? Alguém quer falar assim, só para a gente citar aqui? O que é que tem te causado medo ou ansiedade? Fala para mim. Fala, Júnior. De 15 anos, não ter... Sim. Diariamente eu fico ansioso com isso. Com o fato de morrer, já, né? O senhor falou naquele dia comigo, a gente está numa idade, passou de 60, já começa a pensar nisso. E como é que ela vai, minha esposa, minha filha, vão sobreviver sem mim? Alguém mais pensa assim também? Eu também penso nisso. Mais alguém? Rosalvo pensa nisso? Rosalvo. Você também, Azaf? Cadê Rosalvo? Também? Você também pensa assim? Tá vendo? Mateus. Todos nós, né? E onde é que você vai encontrar esse refúgio? E não é ele. Sabe por quê? Ele tem todos os seus dias. Como eu falei há pouco, em 2013, eu não estava com problema de saúde, não tinha nada, irmãos. Eu fui interferir numa situação. Eu fui abrir o portão da minha casa, porque uma pessoa colocou o rosto, eu fui partir para poder ver o que estava acontecendo. E quando eu abri o portão, o cara, a 1 metro de distância, o cara disparou contra mim. E o tiro pegou desse lado aqui em cima, saiu aqui nas minhas costas, aqui a 1 centímetro ou menos da minha coluna. Passou por dentro, pegou na ponta do pulmão, saiu aqui atrás. A Bíblia diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Ou seja, isso que nos amedronta, e não é só você, meu irmão, a todos nós. A gente tem que voltar e dizer: Senhor, mas eu sei que não sou eu que estou no controle disso, que o Senhor sabe o dia certo de a gente ir. Só seja prudente, caminhe em obediência ao Senhor, procura andar em reverência à vontade de Deus, que você não vai adiantar nem postergar nada, você vai no dia que Deus permitir você ir. E quando Ele permitir você ir, pode ter certeza, Ele vai prover tudo para os seus, tudo, o cuidado necessário. Não te preocupes, eu estou falando para você, estou falando para mim, estou falando para tantos outros aqui que possam ter esse mesmo medo, essa mesma ansiedade. Alguma outra coisa traz ansiedade para vocês? Diferente? Mais alguém? O que, Azaf? A questão da grana. Questão da grana. Quem mais? Quem mais tem preocupação com a questão da grana aí? Ansiedade com a questão de grana? Levanta a mão, gente. Enquanto você está levantando a mão, você está confessando, Deus está trabalhando em você. Você mantém com a mão baixa aí, você fala assim: eu vou falar isso nada. Está perdendo a oportunidade de Deus te curar. Mais alguém com a preocupação aí material, financeira? O texto que nós lemos em Mateus, ele fala exatamente, ele vai de frente com isso. Porque eu não vou mentir para vocês. Se você fizer
um estudo, você vai ver que a maior preocupação é essa das pessoas. É com a questão material. E foi por isso que uma das coisas que Jesus foi pontual foi sobre essa questão, sobre o que comer, o que vestir, que a gente não deveria o quê? Estar ansioso, se preocupar. Então, Jesus sabe disso. Mas o que é que ele diz? O vosso Pai Celeste sabe de tudo que você precisa. É difícil às vezes, irmãos. É difícil às vezes. Mas o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ser fiel a Deus, nos entregar de todo o coração, ser fiel ao Senhor nos nossos dízimos e ofertas, porque a maneira de eu mostrar a mim mesmo, não é para Deus, porque Deus não precisa de prova nenhuma, Deus sabe de tudo. Mas a maneira para eu mostrar para mim mesmo que isso não me domina, a questão material, é eu sendo fiel nos meus dízimos e ofertas. Se eu não amarro esse mal, qual é o mal? É o próprio dinheiro, não o amor ao dinheiro, o mamon, que é a entidade que fica por detrás. Se eu não boto ela logo debaixo dos meus pés, ela vai me dominar de um jeito ou de outro. E a Bíblia ensina como é que a gente faz isso, é sendo generoso, é sendo fiel nos nossos dízimos e ofertas, é abençoando a vida de pessoas. É sabendo que o que Deus derrama na nossa vida é para a gente repartir, partilhar, não é para a gente ficar retendo. Você está retendo para quê? Você está guardando para quem? Para te aprisionar, para te oprimir? Lança teu pão sobre as águas. Confia no Senhor. Segunda pergunta. Você tem conseguido de fato transformar a ansiedade em oração? Porque hoje o nosso treino é todo esse. Na prática, é isso que a gente vai precisar sair daqui. Vamos transformar a ansiedade em quê? Quanto mais ansioso, mais oração. Até que a paz dele guarde os nossos corações. O que é que te impede de fazer isso? O que é que te impede hoje de sair com esse propósito? Em vez de correr para um lado, para o outro, e liga para um, liga para outro, e não sei o que e tal. Vai orar um pouquinho. Vai descer à presença do Senhor. Fala com Ele, Ele te ouve, Ele te abraça. Você já experimentou a paz de Deus na tua vida orando? Alguém aqui já experimentou isso? Eu vou levantar a mão porque é direto. É o que eu tenho, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o socorro presente no dia da angústia. Aleluia, aleluia. Olha o testemunho de tantas pessoas que a gente possa viver assim. Encontrar a paz na presença de Deus é essencial para superar a ansiedade e cultivar o bem-estar emocional nas nossas vidas. A gente vai encontrar onde? Em Deus. Diga assim, a paz que eu preciso, eu só encontro em Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Venha. Pode falar. Tem alguém com o microfone aí que quer falar? Pai de Cristo, igreja, queria dar um testemunho de acordo com o que Alex está pregando aí. Eu tenho vivido um processo, mas pelos olhos da fé já venci. E desde janeiro, eu tinha umas crises de ansiedade que eu comprava aqueles remédios naturais de maracujina que tem na farmácia, né? E tomava para poder passar aquela sensação, né, de angústia, de ansiedade e tudo mais. Passei um bom tempo fazendo isso até